Bom, hoje eu estou aqui com uma pessoa muito, muito, muito especial. Uma amizade aí que já dura uns 20 anos. 20 anos. Marco entrou na minha vida como uma inspiração, como um professor para mim e para uma geração de advogados. Eu estava recém-formada e tive o primeiro contato com o Marco na sala de aula. Depois, para surpresa minha, a vida vai levando a gente por caminhos que fizeram com que a gente desenvolvesse uma amizade de muito amor, de muita fraternidade entre as nossas famílias, e a gente tem laços hoje basicamente indissolúveis, né? Familiares. Verdade, familiares. E trazer o Marco aqui para contar um pouco sobre a nossa amizade, a trajetória dele no direito, que se entrelaça hoje mais do que nunca com a minha, enfim, é motivo de muita alegria. Então, a gente está aqui com o Marco Aurélio Bezerra de Mello, desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que veio com muito orgulho, né, de um trabalho da Defensoria Pública, né? Essa é a origem do Marco, trabalhando com demarcações de terra quilombola, sempre com projetos, né, com a consciência de que a gente, como operador do direito, mais do que estar ali batalhando por uma questão entre partes, tem um dever, né, com a sociedade. Então, o Marco sempre teve isso muito arraigado no trabalho dele, como professor e como profissional. E aí, Marco, eu queria que você contasse um pouco para a gente o que te fez lá, o menino Marco, né, com mais 4 irmãos, cada um com uma carreira brilhante dentro, principalmente, né, são todos ligados à ciência, aos estudos, né? Você vem de uma família com essa necessidade muito forte do conhecimento, mas eu queria que você contasse um pouco para a gente como é que você chegou no direito, por que direito, o que te motivou na época? Fernanda, primeiro eu quero dizer que é uma alegria participar com você desse programa. Como você disse, a nossa amizade é um presente que a vida nos deu, né? Você é madrinha da minha filha e eu sou padrinho do seu filho. Então, acho que isso aí já demonstra a nossa ligação muito próxima, muito forte. E para responder a sua pergunta, você sabe, eu vim de uma família muito humilde, a minha infância na Baixada Fluminense, em Belfor Roxo. Meu pai tinha a 3ª série primária, veio do Nordeste, numa situação bem delicada, morava retirante, né, que ele veio. A minha mãe morava na favela do Estácio e fomos a família para Belfor Roxo. Mas a minha mãe, ainda que tenha pouco estudo formal, é uma pessoa com uma sabedoria ímpar. E ela sempre prestigiou o estudo lá em casa. Podia fazer o que fosse, a bagunça, quebra tudo, mas os 5 têm que estudar. Se não estudar, não vai jogar bola, por exemplo, que era o meu caso. Eu só queria jogar bola. Jogar bola, soltar pipa, bolinha de gude. Podia fazer isso tudo, desde que estudasse. Então ela valorizou muito isso, estudo e trabalho. Também, cada um de nós era dado missão diária. Né? Você lava o banheiro, você corta a grama, você não sei o quê. Então a gente foi criado nessa linha. E quando chegou o momento da escolha da profissão, eu confesso que eu estava totalmente perdido. Como, aliás, o jovem de 17. É absolutamente normal, não tinha a menor ideia. A única coisa que eu sabia é que eu não queria nada de ciências exatas. O meu histórico escolar anunciava isso. Notas sempre 5, 6, 6, 6. Matemática, biologia. E eu, o outro lado, eram notas boas, 9, 10. História, eu tirava só nota 10. O ensino inteiro, eu sempre tirei nota máxima em História e Geografia. E aí a minha irmã, eu tinha vontade de ser professor, minha irmã mais velha falou assim, você pode ser professor, faz direito primeiro e depois você dá aula. Aí nessa eu entrei. E eu me apaixonei pela faculdade, eu não tinha a menor ideia do que era. Mas eu adorei aquele clima de universidade, eu fiz na UF, Federal Fluminense, Niterói, um prédio lindo, eu me lembro até hoje, eu chegando aqui, era um sonho. Não sei se você conhece o prédio da UF. Sim. É lindo, né? Sim. Aquelas colunas, meu Deus, eu estou entrando no Olimpo.
para estudar, é claro que o ensino não é tanto assim, né? Mas eu, o jovem, me senti assim. E aí foi, estagiei na defensoria, falei, pô, quero advogar nessa linha, uma advocacia popular. Era, e aí fiz o concurso, fui muito feliz. E lá sempre a academia me convidando. Aí fiz o mestrado, fiz o doutorado, tinha feito uma pós-graduação anterior ao mestrado, e sempre dando aula, e surgiu também a questão de escrever. Fui convidado a escrever comentários sobre o Código Civil em 2002. Nossa. E ali se lançou uma nova etapa, que foi a de escritor. Foi nessa época que eu te conheci, dando É. aula, acho que no CEPAD, né? Nossa, lá atrás. E Não, no CEPAD eu comecei no a dar aula. Master, eu não lembro, era um desses cursos, né? Eu dava aula de tudo. Direito Civil, eu dava aula em vários cursos. Era fórum, sala de aula. E essa, quer dizer, então, Hoje não dá. essa Mas história na da época, escrita, né? Veio nessa época do lançamento do novo Código, na época o novo Código Civil, isso. foi quando você começou a escrever. E nesse lugar da escrita, né, e do ensino, sentir que tinha alguma coisa para passar, o que te motivava, o que trazia nessa tua escrita? Quais eram as suas inspirações de colocar no papel aquilo que você sentia? O que você estava... O que te motivava? Eu queria muito que você contasse assim, esse lugar inspiracional para trazer para o mundo algo que está dentro de você, através da escrita e através do papel de professor, né? Tanto a escrita quanto a fala retratam o teu sentimento, né? Nasce primeiro no sentimento, vai para a razão, e ou vai na escrita ou vai na fala. E eu sempre me doei muito em sala de aula e inspirando o jovem, né? Porque às vezes eu continuo dando aula na graduação, a garotada, assim, um período que a gente está vivendo de muita desesperança. Não vai dar certo, pô, tem muito advogado, tem muita faculdade, vai dar errado, não abre concurso. Aí eu sempre procurei dar o sentido quando eu não é nada disso. Por exemplo, dando aula para cursinho preparatório, assim, tem sempre vaga e o concurso fecha e não preenche. Então, o desafio é teu, porque a vaga tem, concorda? Abre com 30 vagas, tomou posse 15, aí vai para o outro edital, mas é muito difícil. Não, aí é relativo, depende do teu esforço. E quantos eu tenho alunos que hoje são promotores, juízes, defensores, advogados com bancas renomadas, e também aqueles, porque eu sempre falo, você não tem que ser o melhor, não, você tem que ser feliz na sua profissão, pô. Então, também eu adoro quando eu vejo, enquanto ex-aluno, agora com a pandemia está mais difícil, né? Mas encontrava no fórum, eu gosto de andar pelo fórum. Eu falei, ô professor, você está onde? Está num escritório, ele, uma estagiária, com poucas causas, tocando a vidinha dele, com dignidade. Aí ele falou assim, olha, eu tive um processo com você e tal. Aí eu vejo que ele optou o quê? Por uma advocacia artesanal, que é lindíssima. Sim. O advogado é quase que um confessor. Então, tem tanta coisa. Os serventuários também, alunos que optam pela segurança do serviço público. Quem é que vai dizer que está errado? Sim, não cabe Nunca. a gente. Não cabe a ninguém. A pessoa tem que ser, como eu disse, feliz e trabalhar com alegria, aonde estiver. Sim, a alegria é termômetro da alma, né, Marco? E aí, falando um pouco nisso, assim, né? Tesão de estar fazendo aquilo. Exatamente. E você teve uma virada de chave na tua vida profissional, né? Então, você veio da defensoria, um lugar que você trouxe, que você queria fazer uma advocacia popular. E num determinado momento, você sentiu que tinha, talvez, esgotado aquela possibilidade, que você precisava de um novo desafio.
e aí você sai do papel de quem está ali defendendo uma causa e vai para o outro lado, aquele que vai fazer, né, o peso da balança para onde vai, para um lado, para o outro. Conta um pouco, o que te levou a esse lugar, porque foi totalmente opcional, É verdade. né, e um desafio que você precisou percorrer, porque o Marco fez algo extremamente difícil, né, a gente que está inserido no meio jurídico, ele entrou como advogado público, né, então não foi uma progressão natural da carreira dele da defensoria, mas ele concorreu como advogado e como tal, teve que percorrer, né, toda uma trajetória para estar dentro do Tribunal de Justiça. Então, queria saber da onde veio esse lugar de te motivar de sair de uma carreira estável, já estabilizada dentro da defensoria, que teria, né, maravilhosa, de sucesso né, e de alegria de muitos amigos, e além da profissão como professor, que é algo que sempre te motivou. Sempre, né? Qual foi o desafio? O que aconteceu? Fernanda, é muito interessante isso. Eu acho que é fruto da minha inquietude natural. Eu sou muito inquieto. E aí, enquanto eu fiquei 15 anos na defensoria. E você na defensoria começa no interior, você vai para cá, vai para lá. No momento em que eu fiquei estável, eu moro na Barra da Tijuca e ganhei uma titularidade na Barra da Tijuca. Os juízes que lá estavam tinham sido meus alunos, era um clima fraterno, trabalho tranquilo. Às vezes eu tinha dúvida se eu ia trabalhar ou se eu ia para o shopping, porque o fora é do lado do bar shopping. E eu, assim, estava numa situação muito confortável. Pegava meu carrinho, 15 minutos. Isso na defensoria eu nunca tive, porque você vai para o interior, você vai para a Baixada, e depois na capital, mas a capital acumulando, sempre acumulando várias varas, aí de repente o paraíso. E só um parêntese, né? O Marco pegou uma época da defensoria de extremo desafio, né? Onde ela estava num processo de sucateamento e uma luta para que a defensoria entrasse em pé de igualdade, fosse reconhecida, porque a gente tem aí, eu posso estar um pouco equivocada nos números, mas muito mais do que 50% da advocacia que é feita nos tribunais é patrocinada pela gratuidade de justiça e muitas delas... No crime chega a quase 90%. Exatamente. Na Defensoria Pública, então, um órgão de extrema importância e relevância. No Rio de Janeiro é pioneiro na estruturação da Defensoria Pública, né? Com a estrutura que se tem, é modelo. Mas, de qualquer forma, a sua época de defensoria era uma época de desafios, né? De necessidade de ser aguerrido. Né? Agora, isso é interessante. Quando melhorou, porque agora a defensoria, os vencimentos, a estrutura, já de bastante tempo. Sim, era dessa época, quase de 20 anos, né? Quando estava tudo, eu falei isso. Poxa, eu fiquei meio entediado. E aí surgiu essa questão do quinto, constitucional, num bate-papo com um amigo meu, vai abrir a vaga que você não concorre. E aí, às vezes, acho que o universo conspira para o teu destino. Você tem que ter a sensibilidade de não fazer muita coisa contrária, tem que deixar no fluxo. Porque foi acontecendo uma situação aqui, outra ali, juntando tudo, eu falei, pô... Tinha um desejo genuíno de estar nesse lugar? No início, não. No início, não. Como seria esse lugar, de ter a caneta na mão? No início não tinha muito, não. Era mais um desafio mesmo de uma pessoa que não estava muito mais feliz no lugar que ela se encontrava. E surgiu isso. Teve uma reunião, eu estava na reunião na Associação dos Defensores Públicos, que um dos temas da pauta era uma vaga do quinto, e que a defensoria ia tentar emplacar um defensor que não tinha tido um só, que seria importante. E aí ninguém quis. As pessoas que naturalmente deveriam vir, que eram os defensores de classe especial, que já estavam no tribunal, porque eu era de primeira instância, primeira categoria, vamos dizer assim. Aí eu levantei o dedo, sabe-se lá por quê? Não, eu vou. Aí ali eu já peguei o apoio da defensoria, o Ministério Público me apoiou, a chefia, a Procuradoria do Estado. O meu nome foi bem aceito, no próprio tribunal também. E na OAB também, porque eu sempre fui vinculado, sempre fui advogado, né? Sim, e tinha esse teu lugar de propagador de ideias sempre inovadoras e revolucionárias, né?
Marco, assim, teu trabalho na defensoria, na defesa, né, das terras quilombolas é algo... Eu trabalhava num núcleo que envolvia, que tinha questão fundiária, não só quilombo, mas comunidades, ocupações antigas, que muitas vezes o proprietário abandonou há décadas, de repente um neto quer retomar aquilo tudo, a comunidade entra em desespero. E eu trabalhei muitos anos com esse tipo de defesa, de posse, de moradia. E eu fiquei vinculado a isso. Sim. Fiz anteprojeto de lei, por exemplo, a lei de estimação de posse, que tem feito regularização fundiária em algumas favelas no Rio, foi um anteprojeto que eu fiz a partir da minha dissertação de mestrado. Foi aceito no Congresso e virou lei. E esse lugar dessa defesa, né, daqueles que precisam... Essa percepção, né, de que a gente não é proprietário de terra nenhuma, mas estamos aqui como guardiões, às vezes, de algum pedaço ou outro, e isso não pode estar concentrado na mão de poucos em detrimento de uma maioria que precisa ter o seu espaço. Né? A propriedade é funcional. O direito de propriedade é garantido pela Constituição, não há dúvida, cláusula pétrea, mas ela tem que ter uma funcionalidade. A Constituição, ao mesmo tempo que ela garante a propriedade, que é a faceta garantia da propriedade, tem que proteger, ela também tem a propriedade de acesso, que é a função social dela. Então, aquele que eventualmente tenha um título registrado, que muitas vezes é falso, quantas coisas, mas muito, a gente ia estudar, o título era falso, aquela área era de ninguém, era às vezes terra devoluta, mas não fosse o trabalho da defensoria, as pessoas acabavam perdendo a moradia. Então foi um trabalho que eu me orgulho muito de ter atuado. E com os quilombos também, que já foi uma pesquisa no doutorado, porque a Constituição também assegura a propriedade definitiva do território quilombola. Então, se você tem um quilombo reconhecido por laudo antropológico, né? Fundação Cultural Palmares, vai lá, um trabalho seríssimo, demora anos, não é uma aventura. Cientistas sociais, antropólogos, o quilombo, tem toda a história, a Constituição assegura a propriedade. E os mecanismos não tem. Então, nós pesquisamos e tivemos êxito em alguns, né? Mas a verdade é que está muito, muito fraco. A gente está vivendo uma conjuntura né, política, né, e social. Mas eu vou te falar, já era fraco também. Já era fraco também. Sim. No governo anterior também. Porque reconhecia-se muito, muito laudo, muito dava-se o reconhecimento do território quilombola. Mas a burocracia para transformar em propriedade parava no INCRA. E aí, não chega a 5% de propriedade dos quilombos que nós temos hoje. Te escutando no Brasil inteiro. Falar sobre isso aí me conecta novamente com o assunto que a gente estava falando, que é a tua ida para a magistratura. Sim, não. Eu acho que né, a conversa é assim mesmo, né? Vai fluindo. Por que me conecta com isso? Porque a partir do momento que você está numa outra ponta, e aí isso que é a minha pergunta, né? Assim, você trouxe que nasceu de uma inquietude sua, né? E depois, num primeiro momento, nossa, o que é isso ter essa caneta? Essa responsabilidade, esse peso, uma responsabilidade, né? Porque parece algo trivial, mas você está suprimindo a vontade das partes e você está impondo a sua, então é algo que tem que ser usado com muita seriedade, né? Com muita autorresponsabilidade e uma visão realmente sistêmica de tudo que você está implicando naquela tua assinatura. Mas a minha pergunta é se de alguma forma situações como essa que você está trazendo, né? Assim, a execuibilidade, né? De situações como reconhecimento de terras, está do outro lado, está no papel de magistrado de alguma forma te trouxe um conforto por talvez poder conseguir fazer isso ser cumprido ou ter esse lugar de ver algo ser realizado pela possibilidade e pela hierarquia e poder que está na mão de alguém que pode decidir algo. Isso de alguma forma te motiva e te faz
se sentir como um elemento transformador do mundo que está Das ao teu entorno. possibilidades ali, né? Bom, Fernanda, é isso mesmo. Voltando um pouco, né, para essa passagem da defensoria, eu tentei 2 vezes e perdi. Então, eu quase desisti. Eu nem lembrava Isso mais aí disso. também é importante, porque o sonho, porque depois se transformou num sonho. Se eu não tivesse, eu ia ser uma pessoa absolutamente frustrada. Eu não sabia direito onde eu estava me metendo. No dia em que eu decidi ser desembargador. E não depende de você, porque é uma eleição. Na OAB, 6 nomes. Tribunal reduz para 3 e o governador tem que escolher. Sim. Então, por 2 vezes eu perdi. Não fui escolhido. Então, ou você desiste ou você caminha. Eu resolvi caminhar e, graças a Deus, na terceira, eu fui o mais votado na OAB, o mais votado no tribunal e fui nomeado no mesmo dia. Quer dizer, quando tem que ser, Redondo. vem redondinho. Tribunal eu tive todos os votos. Todos os votos. Então, uma coisa que anima para onde você quer entrar. Quer dizer, as pessoas Querem te estão te receber. recebendo bem. E me receberam maravilhosamente bem. Tomei posse em 2008. Faz a conta aí, 13 anos, né? Uhum. Fiz novos amigos, assim, um clima fraterno. Tudo ótimo. E daí, aquela dificuldade que eu tinha com relação a fazer o pedido e ficar na mão dos outros, se transforma em você ser o autor do resultado. Uhum. Então, isso também dá angústia, causa sofrimento, às vezes. Você vai dormir preocupado, será que eu fiz certo? Será que eu fiz errado? Agora, tem um prazer enorme, qual seja, o de ver efetivo. Então, quando você fala assim, olha, vai internar, determina uma internação que você acha que é correta, se você acompanhar, a internação vai acontecer. E assim todas as questões, porque, pelo menos até por enquanto, as decisões judiciais são cumpridas, né? Sim, De alguma forma. Agora, o melhor é o trabalho que você faz, né? Esse trabalho de uma justiça mais terapêutica, consensual, dos resultados serem frutos de uma reflexão pessoal, sem ter sempre que ter um terceiro, por exemplo, para decidir uma questão na família, uma família que eu nem conheço. Exato. Exatamente. É um trabalho extremamente penoso esse seu, né? Tem o prazer de realmente você se sentir útil, né? Enquanto cidadão, enquanto pessoa, mas tem o outro lado que é extremamente angustiante. Eu não consigo me imaginar numa posição dessa. Eu lembro quando eu entrei na faculdade de Direito, eu tinha certeza que eu seria juíza. E aí, talvez hoje, quando eu reflito sobre isso, eu vejo que justamente, claro, sempre teve um lugar meu, e isso que me motivou. Diferente de você, eu quando fiz a opção para o vestibular, eu sabia que queria ser advogada, sabia que queria fazer direito, porque tinha um lugar meu de dar voz e vez primeiro a mim e para o outro. Eu acho que isso eu continuo fazendo, mas eu não sinto que o meu trabalho possa ser melhor do que o seu, mas acho que são trabalhos que se complementam. Por quê? Muito... Acredito, falando, né, em educação, acho que tudo na vida da gente é educação. Somos seres aqui que estamos aqui para aprender, né, e de alguma forma para ensinar alguém através das relações do outro que a gente aprende, a gente ensina, né? Então a gente está num espaço aqui planetário de aprendizado. E aí falando de educação, que eu sei que é algo que te motiva muito, né? Você continua mesmo não precisando lecionando para graduação, pós e qualquer evento que te chame para está transmitindo conhecimento, você levanta a mão e está prontamente apto a fazer o que tiver que fazer para estar transmitindo conhecimento, né? E isso me lembra muito Paulo Freire, ele acabou de fazer 100 anos, né? E aí, quando a primeira vez que eu li a Pedagogia do Oprimido, para mim foi assim, um divisor de águas, né? Receber aquela informação do quanto a gente não se apropria das nossas narrativas e isso nos impossibilita da gente estar
efetivamente num processo de aprendizado único, entendendo que a minha verdade, a minha vivência é única e eu sou protagonista da minha própria vida. E a partir dessa minha experiência, eu posso estar me unindo a você e não estar buscando o certo ou o errado, que é o papel do julgador, que é o papel que você necessariamente precisa fazer numa sociedade como essa que a gente vive, né? Assim, estou falando em termos planetários, não estou falando sobre Brasil. É necessário ainda que a gente tenha alguém de fora dizendo isso é justo, isso não ter, é. né? Isso é necessário. Mas eu acho que é um caminhar. E eu brinco, outro dia eu falei numa live com o Luiz Cláudio, que você me apresentou, que foi, assim como eu fui seu aluno, né? E aí hoje ele tem uma carreira aí brilhante na advocacia de família. Mas, enfim, eu estava falando nessa conversa que a gente estava tendo que eu trabalho todo dia para que a minha profissão não exista. Porque o que eu sinto? A gente nunca viu um tucano chamar o papagaio para resolver o problema dele ali com o periquito. A natureza se entende, porque se reconhece, né? Reconhece as suas próprias vivências, o seu alto valor e se compõe e se harmoniza, né? Num trabalho de colaboração e parceria. A gente, como ser humano, perdeu esse lugar, né? Então a gente está sempre num lugar de competindo e sempre buscando quem está certo, quem está errado, para eu ser melhor, o vencedor e o perdedor, nessa dicotomia, que eu entendo que seja uma dicotomia que faz com que a gente aprenda e progrida, mas e por isso o teu trabalho é necessário. E eu, por outra vez, né, a gente já conversou muitas vezes sobre isso, o quanto não dá para pensar só nessa via. Não dá. A gente, como gente, está aqui para se entender. Né? Os métodos alternativos, adequados, né? Exatamente. Então, para cada situação, família, sociedade empresária que você trabalha muito, sociedades familiares. Sim. Essas relações pessoais, né, elas precisam que as pessoas estejam ali comprometidas, né, e autorresponsáveis, inclusive para fazer valer as decisões. Então, se a gente não tivesse esse processo, né, de educação, de autorresponsabilidade do que está fazendo, a gente está sempre tendo que recorrer ao terceiro e sai insatisfeito. Né? Sai. A percepção desagrada todo mundo. Desagrada todo mundo, porque é você que está decidindo. E o que você entende daquela família? Você entende da sua dinâmica. E olha lá. E olha lá, exatamente. Então, quando você vem com uma perspectiva, né, ainda que, claro, tudo isso é fruto de estudo, de muita reflexão, mas você traz a tua decisão com base nas tuas vivências. Com certeza. Né? Ali, aquele filho, daquele pai, daquela mãe, com aqueles mais 4 irmãos, com toda a tua trajetória. É isso que está na tua caneta no final da ponta. Verdade. Mas o que isso fala da minha vida? É claro que vai auxiliar, vai compor, vai apaziguar, mas a longo prazo o que eu percebo é que as pessoas precisam mais do que isso. E mais, né? A ritualística de um tribunal, né? O teu trabalho e a sobrecarga que ele exige, não dá espaço, nem é feita assim a estrutura nem legal. E aí eu quero que você conte uma outra história, que isso, para mim, é fácil falar, mas eu escuto de outros profissionais do direito, né? Que é algo que você tem no teu gabinete, que é um gabinete de portas abertas. Eu lembro muito você falando isso há quase 15 anos atrás, e eu sei que isso é uma realidade, porque quando eu falo da minha amizade com você, as pessoas falam, é um desembargador mais simpático, mais amável e que recepciona os advogados de uma forma que a gente se sente acolhido. E o que eu percebo, né, nesse trabalho, nessa construção dessa via alternativa da justiça que eu faço na minha advocacia, é muito por perceber que eu também, quando lá jovenzinho escolhi e me deparei com o sistema, né, com a forma de advogar, eu não tive possibilidade de dar voz nem vez para o meu cliente. Porque a gente vai suprimindo tudo isso, não tem espaço para que as partes possam lidar com sentimentos que motivam as ações, que é aquilo que a gente falou há pouco tempo atrás. Olha, direito de família é isso, tudo que você está falando aí. Então, assim, o juiz não tem possibilidade de colocar aquelas pessoas ali para botarem seus sentimentos para fora, ainda que ele queira. Ele tem um acúmulo de trabalho, né, uma gestão de uma vara, de um rito de trabalho que impossibilita que ele faça isso. A própria lei, claro que a gente tem hoje um Código de Processo Civil
que está cada vez mais, que abriu muitas... colaborativo. Exatamente, abriu muitas possibilidades, mas de qualquer forma a estrutura não é feita para esse Boa acolhimento. fé, Exatamente. Na própria lei processo, esse Código de Processo Civil, ele bem interessante. Ele traz muitas ele abre essas possibilidades. Ele abre essas possibilidades, mas de qualquer forma não é um espaço, né? Mesmo no tribunal, a parte não tem possibilidade de falar com o desembargador. Né? Não é dado a parte a isso. Então, quer dizer, é uma via, mas não é uma via que contemple, talvez, lidar ali com aqueles sentimentos e é uma via que a gente está trabalhando com culpabilidade e inocência. Né? E não possibilitando, muitas vezes, com que tenha esse lugar de autorresponsabilidade de todos os agentes que estão ali envolvidos. Enquanto um está errado, o outro também. Exatamente. Um círculo, né? Independente da responsabilização que cada um tem que ter. A gente, né, a gente pode estar falando aí há pouco. E aí você fica nessa coisa, né, dialógica, culpado inocente, não tem isso. Exatamente. Na vida a gente não tem isso. De relação, né? Pode não existir. Ainda que em algumas situações, né, a gente está falando, eu passei um final de semana com 2 advogadas de família e uma delas trabalha numa comissão de violência doméstica, né? A gente estava discutindo a questão da mediação quando tem violência doméstica. Excelente. E aí a gente não pode trazer, claro que você tem ali uma responsabilidade daquele que perpetra a violência, mas a gente não pode deixar de ter um olhar para esse ser que é um pai de família, que é um irmão, que é um tio e que está envolvido num sistema, e como a gente criar mecanismos de regeneração desse ser. Claro, regeneração, terapia. E aí, né, isso vale para o direito criminal. A gente é totalmente contra qualquer tipo de violência contra a mulher, óbvio. Mas às vezes aquele que está agindo assim viu o pai viu o avô. Exatamente. Então chega um momento que essa cadeia tem que cessar. E é com a educação, com o conhecimento. Exatamente, com acolhimento, sem abrir mão, obviamente, da responsabilidade que a pessoa tem que cumprir. Isso vale para o crime também. Claro. Né? Então a gente hoje tem Hoje se fala muito em justiça terapêutica, olha que coisa, restaurativa. Exatamente. Terapêutica, nunca se imaginou uma coisa dessa. Hoje a gente fala com naturalidade. Eu tenho pensado muito também, por exemplo, na vara de família, de ter competência do juiz da vara de família só para questões existenciais. Guarda, visitação, a questão dos alimentos e dividir a parte existencial da parte patrimonial. Porque é o mesmo juiz que vai dizer quem vai ficar com o carro, quem é que vai ficar com o apartamento. Pô, ele no mesma família, ele vai dizer quem é melhor para ficar com a criança. Eu acho que eu tenho pensado muito nisso. É complexo. A gente tem que ter uma parte de uma magistratura ocupada com direito existencial da família, que não lide com o patrimônio. Porque às vezes o patrimônio atrapalha. Às vezes o patrimônio, né, o que eu tenho percebido, né, eu não sou advogada de família, mas muitas vezes tenho trabalhado auxiliando, né, muito nesse lugar, nessa advocacia regenerativa, e aí auxiliando a construção de acordos conscientes. Claro. A feitura desses acordos, lidar com essas questões existenciais para facilitar o trabalho do advogado de família depois que vai pegar aquilo. Então eu faço o acordo através de um processo terapêutico, não uma terapia, mas um processo terapêutico com o objetivo de cuidar daquela parentalidade, da dissolução daquele casal e como é que a gente dissolve um casal e constrói uma parentalidade consciente. E também dá conta desse patrimônio que muitas vezes é construído e que eu percebo que ele é utilizado como forma de comunicação desse casal que já não se relaciona mais amorosa sexualmente, mas tem que se relacionar de alguma forma. Ou joga com os filhos, o que é muito danoso, ou joga com o próprio patrimônio, que também traz seus danos também. E aí o que eu tenho percebido isso, talvez um olhar sistêmico para essas questões todas, né? uma estruturação de varas de família, inclusive quando a gente coloca a violência doméstica pensando que é o juiz criminal que vai lidar com a questão da violência doméstica e não o juiz de família, que muitas vezes nem podem se comunicar pela estrutura que é feita
judicialmente, né? O quanto isso tudo... A questão é muito complexa. É muito. Para ser tratada assim. Exatamente, né? E é por isso esses mecanismos alternativos, né? E essas novas falas, eu sei o quanto você é defensor de tudo isso, né? E mais uma vez, assim, né? Aqui o meu agradecimento, eu lembro quando eu falei, Marco, eu estou estudando algo, estou vivendo algo, estou com uma inquietude, mas queria conversar com alguém porque eu estou achando isso tão holístico, tão fora daquilo que eu estou habituada como advogada litigante a ver. O que você sente disso? E eu lembro do teu entusiasmo. Não tinha pandemia, eu estava no seu gabinete. Falei, você tem 5 minutos para me ouvir? Claro. E eu contei para você dos contratos conscientes Fantástico. E você falou, Fernanda, é isso. E aquilo me deu um alento no coração de não me sentir um estranho no ninho. Né? E eu sei o quanto você também, nesse lugar, é inovador e traz sempre ideias que venham do teu coração e é destemido e ousado o suficiente para trazer inovações sempre. Né? Tanto na sua forma de dar aula, porque eu lembro que para mim foi uma grande surpresa, que eu vi também de faculdade pública, então tinha aquela reverência do professor, né, o decano, isso e aquilo. A gente nem podia falar com o sujeito muitas vezes, né? Aquelas aulas que você ficava um pouco intimidado, de repente lido com um Marco que senta com a gente, vamos e bate papo e vai transmitindo um conhecimento extremamente profundo, com muito amor e reconhecendo a gente como igual, vendo como uma troca, né? E não um lugar, a gente como um depósito de conhecimento de que eu nada sei e que o sujeito sabe tudo e não se relacionando com isso. Esse professor está acabando. O professor que pensa que ele conhece e que ele vai passar. Exatamente. Troca, sala de aula é troca. Mas isso você já falava há mais de 20 anos atrás e era algo... A gente aprende mais do que ensina. Exatamente. Essa humildade, né, de que... Mas é a verdade. E eu estava certo com os contratos conscientes, quando você me falou, porque você deu aula no curso da Emerge, curso de contratos clássico, tudo no programinha do Direito Civil, e tinha uma aula de contratos conscientes, foi uma das aulas mais prestigiadas e badaladas lá do curso. Então, eu acho que a sociedade está ávida por esse novo olhar do direito, um olhar mais humano, mais verdadeiro, né? Do dia a dia, mais concreto, parar com aquela coisa de Caio, Tício. Você passa a vida inteira, nunca vai conhecer um Tício. Nem o Cássio, nem o Tício, né? Caio tem. O Tício é Caio. Sim, Caio é como... Bévio, Simprônio, porra. Tem que pensar no cara do dia a dia, aquela pessoa que está com aquele problema que o direito pode ajudar, porque o direito é uma ferramenta de transformação da sociedade. Exato. Né? Da sociedade familiar, sociedade empresarial, sociedade como um todo. Quando a gente pensa no direito, né, Marco, assim, eu fico pensando quando a gente reclama da estrutura que a gente vive, social, econômica, né, das desigualdades do mundo, o que está por trás de tudo isso? O direito. O direito. A legislação dando suporte para absolutamente todo esse processo. Transforma a sociedade. Né, esse processo que a gente vive extremamente opressor. Então, a gente, como operador de direito, tem literalmente a faca e o queijo na mão. E se a gente não tiver aqui com a dose de ousadia, muita coragem, amor no coração para falar, nós somos seres amorosos, as questões são entre seres humanos, e é isso que tem que ser o nosso foco. Né? O resto tudo é simplesmente ferramenta, alegoria para que a gente só esteja aqui, olho no olho, conectado com o nosso coração, e não existe nenhuma pessoa do bem, nenhuma pessoa do mal, nós somos capazes de absolutamente tudo, depende do ângulo. A verdade, ela é algo que ela pode ter muitos vieses, dependendo do olhar que você tem. Então, assim, a gente tem que se abrir para que talvez o outro não esteja ali para ser teu inimigo, mas esteja num lugar de extremamente precariedade, desafio e que precise de um acolhimento, né? E o quanto a gente tem que se abrir para esse acolhimento, porque excluir o outro faz com que a gente viva nesse lugar que a gente está vivendo hoje. Os excluídos se fazem presentes através da violência que a gente vive, né? Através dessa degradação social. Porque a gente não tem como excluir ninguém, né? Somos uma família de seres humanos, né? Seres humanos, não tem como excluir. Você falou uma coisa muito interessante, que é o discurso do método. Você vai chegar ao resultado
da onde você partir. Se você partiu de um raciocínio ou de outro, a gente vai chegar a resultados diferentes analisando a mesma coisa. Exatamente. René Descartes falava isso. É o discurso do método. Então, se a gente tiver partir de um pressuposto que somos todos iguais, todo mundo partir dessa ideia, somos todos iguais, temos 46 cromossomos e temos as nossas necessidades básicas básicas iguais. tem que ser atendida. Poxa, moradia, né? Como é que quantidade de pessoas em situação de rua? Que sociedade doente é essa? Exato. Mas se todo mundo partir dessa ideia que o piso vital mínimo tem que ser atingido, a gente vai ter uma sociedade que chegue no mesmo lugar, pelo menos com relação a isso. Quer dizer, há um pluralismo, ninguém está pensando... Sim, ele é necessário. Ele pluralismo, né? Tem que acolher todo mundo. A sociedade é plural. Mas uma sociedade plural que respeita a intersubjetividade e a subjetividade de todo mundo. Claro, todo mundo tem que ser acolhido, mas que chegue pelo menos no ponto comum, dignidade da pessoa humana. Exato, é sobre isso. É sobre isso. Solidariedade. Exato. É isso. Marco, queria aqui para a gente encerrar nosso papo, enfim, agradecer muito esse espaço de estar aqui. Você realmente é uma pessoa que sempre me inspirou, sempre me motivou, pelas suas ideias, pelo seu coração, principalmente. Acho que as ideias vêm para um segundo plano. Foi a forma com que eu te conheci, transmitindo ideias, mas o que me conecta a você é teu coração, a capacidade de sentir e expressar as tuas ações através desse sentir. Então, você sempre foi você e a Daniela são dois seres humanos muito coerentes com o sentir de vocês. Então, isso é um lugar que exige muita coragem numa sociedade que preza, né, pelo cinismo, inclui as pessoas pelo consumo. Então, desconectando a gente do nosso sentir. E você e a Daniela sempre foram duas pessoas que eu sempre admirei. E de num certo momento na minha vida, eu sempre estranhei. Eu falei, meu Deus, que estranho isso. Como é que eles podem agir tanto guiados pelo coração? Né? E aí sim, você traz uma coisa, né, quando você vê isso, essa autenticidade, que é isso que te conecta as pessoas, que faz com que as pessoas te admirem e te inspirem, essa tua autenticidade. De ser quem você é, independente do ambiente que você esteja, você é o Marco Aurélio Bezerra de Mello, o cara do passinho de Bel, e não importa, não importa onde quer que você esteja, seja na defensoria, no quilombola, ou dentro do tribunal com a sua toga, enfim, tecendo lá seus votos, né, as suas narrativas muito eloquentes, de maravilhoso brilhantismo intelectual, mas que tem no cerne disso, né, teu coração está na ponta da caneta, né? Então, Fernandinho, queria agradecer. Eu que agradeço eu vou gravar isso aí e mostrar para minha mãe. Você falou, poxa, imagina. A nossa amizade imagina. Que, enfim, Meu vai pai dizia que é melhor ter amigo do que a barriga cheia. Ele estava certo. E que você possa continuar aí você que é linda, inspirando e tendo o coração na sua caneta e que a gente possa caminhar junto. Você é um referencial para mim, você sabe disso. Nesse lugar de mudar esse mundo que a gente vive, né? E de crescer junto com essa transformação. Muito bom. Obrigada. Beijão. Muito feliz.